Kátia. Aí já vamos começar. Deixa só a Andrea chegar e a gente começa. Oi, Pati. Bom? Legal ver vocês aqui. A Kátia tá no meio do panelaço. Tá todo mundo me ouvindo? Olha, no. Legal, a Kátia, Noeli, vamos só. Chamar o Buda e o Yuxon. A Gi entrando também. Entrei, Marcelo. Oi, ideia. Ó, o Tudo pessoal bem? aqui para assistir a gente, para ver você falando de inteligência emocional. Um momento que a gente está precisando, né? Com certeza. Eu demorei porque eu fui buscar uma coisa que eu queria depois no final mostrar para o pessoal e estava lá no outro quarto. Ó, hoje não tenho a mala de viagem, mas tem as coisas de ginástica e da praia. Legal. Pessoal, para quem não conhece, a Andrea, super amiga minha, da Kátia. Ela é coach, manja muito de inteligência emocional e a gente estava conversando sobre o momento que a gente está passando e, enfim, alguns projetos que nós puxamos também por liderança e achamos legal estar falando sobre inteligência emocional hoje, né? Isso mesmo, Marcelo. Vamos começar com a Andrea falando um pouquinho para a gente do que é inteligência emocional, como que é essa pegada, explica para a galera um pouquinho como que funciona, por que é legal a gente ter a inteligência emocional e trabalhar um pouquinho sobre ela. Pessoal, boa noite. Hoje eu tive uma reunião à tarde com o Marcelo e eu desde ontem eu tô. Marcelo, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. E ele falando, não, ideia, não vai dar tempo de falar tudo. Aí hoje, quase antes de entrar na live, eu falei para ele, Marcelo, eu vou ter que falar um pouquinho da minha parte pessoal. Então, no final, tá, Marcelo? Bom, vamos lá. Deixa eu só tirar o som aqui para não atrapalhar o que eu quero passar para vocês. Kátia, a mala de viagem está aqui, ó. Eu mudei um pouquinho. Bom, vamos lá. Nessa live que eu estou fazendo hoje aqui com o meu grande amigo Marcelo, a gente trabalhou muito com uma proposta assim de repente, trazer um assunto que está muito atual e a gente está passando aí por uma crise, né? Vamos enfrentar alguns momentos bem delicados, mas a gente não pode deixar também de falar sobre liderança, porque essa semana, ou desde a semana passada, as empresas elas vêm adotando uma nova postura, uma nova forma de se trabalhar, e eu acredito que quem veio se preparando, né, ao longo desses 2 últimos anos, provavelmente vai passar aí por essa fase, pelo menos com um pouco mais de tranquilidade. Quando a gente fala de inteligência emocional, é um assunto que a princípio pareceu muito moda, né? Ah, tá na moda a gente falar sobre inteligência emocional. Mas hoje a gente entende que é uma das competências ou habilidades do profissional do futuro, mas é um profissional que o futuro já praticamente é agora. Então, quem se preparou vai passar um pouco mais tranquilamente,
mas também aquele que ainda não teve isso como consciência, pode começar a partir de hoje a desenvolver um pouco mais essa parte de equilíbrio emocional que a gente tanto fala. Bom, se a gente for entrar no conceito da inteligência emocional, Daniel Goleman ele diz assim que um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. Então é quando a gente consegue ter mais consciência daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, de como que a gente age aí diante das situações. E principalmente agora, essa percepção num momento tão delicado que a gente vai ter que se resguardar um pouco mais. E quando a gente se resguarda, quando a gente entra num momento de mudanças muito bruscas, né, a gente se recolhe. Então, com certeza, muita gente aí vai fazer muitas reflexões sobre suas atitudes, seus pensamentos, emoções e também como lida, né, com a sua própria vida e com a vida do outro. Quando a gente fala em liderança, uma das grandes vantagens da pessoa que consegue identificar as suas emoções é que mesmo diante das frustrações, das mudanças, dessa parte de crise, ele consegue passar com mais planejamento e organização. Então, é uma das grandes vantagens de a gente conseguir desenvolver a inteligência emocional e também o nosso equilíbrio emocional. Ideia. E é importante, né? Porque a inteligência emocional ela ajuda a gente a trabalhar o nosso autodesenvolvimento, autoliderança, Uhum, autoconfiança, né? Até mesmo a automotivação, né? Quando você consegue isso. descobrir qual é o seu ponto de ruptura, aquilo que faz você meio que perder o eixo numa determinada situação, né? E controlar isso e usar esse teu conhecimento para te motivar é muito bacana e te ajuda a crescer, né? Muito, né? Principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, né? E aí eu marquei aqui para o pessoal uma coisa bem interessante, porque nós estamos vivendo um cenário completamente diferente, né, Marcelo? De repente as pessoas terem que vir trabalhar em casa, junto com família, com filho, marido. Então, assim, como que a gente pode planejar e se organizar diante das mudanças que a gente teve que fazer meio que forçadas, né? E então eu coloquei aqui que a inteligência emocional ela tem 5 habilidades específicas. Isso segundo o psicólogo Daniel Goleman. Ele diz assim que a gente precisa ter o autoconhecimento emocional, o controle emocional. E aí eu lembro de uma live que eu fiz com a Kátia, que a gente falou muito do sequestro da amígdala, né? Que é quando a gente É, se essa vê aí foi aí uma live bem que bacana. né, foi bem legal. A automotivação, que a gente vai ter que ter muito agora, porque a gente vai estar meio que aí dentro de casa. A empatia, então, não se preocupar agora só com a gente tem que tomar atitudes e prevenções também, pensando no outro, até em relação ao trabalho, a gente já vai falar um pouquinho aí sobre mais a parte da liderança, e também o desenvolver relacionamentos interpessoais, que são as habilidades sociais. Então, aí a gente encontra as 5 habilidades, segundo o psicólogo Goleman, dentro da inteligência emocional. Então, quem conseguiu trabalhar essas habilidades ao longo aí, pelo menos dos últimos 2 anos, eu acredito aí que vai conseguir fazer um planejamento mais interessante dentro de casa. A Kátia colocou aqui, né? Ter inteligência emocional no home office, com filhos, marido em casa e uma equipe para gerir. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, viu, Kátia? É A Kátia verdade. hoje está nos bastidores. A Lu já está controlando o tempo pra gente. Oi, Aline. O, e assim, é interessante, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Como que eu desenvolvo inteligência emocional? Ah, eu não sei como que faço isso. Nossa, não sei por onde começar. E tem algumas ferramentas que são bem bacanas que a gente pode usar para desenvolver.
e que não são tão complicadas, né, Déia? Que inclusive para a gente se desenvolver profissionalmente são importantes para o autoconhecimento, para uma reflexão profissional, Uhum. né? Então, Marcelo, quando a gente fala em ter inteligência emocional bem desenvolvida, é quando a gente consegue se concentrar nas atividades que a gente tem que fazer, tanto pessoal como profissional, principalmente quando nós estamos abalados por alguma coisa. Então, é quando a gente consegue ter foco, concentração, planejamento, seguir o nosso planejamento e a nossa organização no momento que a gente está triste, que a gente passou por alguma frustração. Por exemplo, no momento que a gente está vivendo hoje, né? Nesse cenário aí meio de muitas incertezas. A inteligência emocional é isso, né? Saindo um pouco do conceito aí que a gente sempre coloca, mas é ter o foco, concentração, desenvolver nossas atividades profissionais e pessoais, passando por esse momento de crise. Então, Eu Pode a falar gente falando, né, eu comentei das ferramentas. das ferramentas, isso. E tem ferramenta que a gente pode usar de maneira bem simples, como por exemplo o DISC, né? Você pode fazer um teste DISC, tem vários testes online gratuitos que você pode estar fazendo e se conhecer um pouquinho. Não vai ser aquele relatório completo, cheio de nuances e tal, mas já te dá um direcionamento para você se conhecer, a primeira pegada para você se conhecer. Tem, enfim, tem várias ferramentas que eu, inclusive, uso nas mentorias de liderança, tenho usado em liderança de carreira, curso de comunicação para liderança, e você usa bastante, né? Se você fosse dizer Então, três, qual que você diria três aqui para o pessoal já começar a ficar curioso e querer saber, assim, conhecer ferramenta? é muito engraçado porque quando a gente fala em inteligência emocional, é fácil a gente trazer o conceito e trazer o entendimento, né, do que é esse equilíbrio. Mas aí as pessoas devem estar perguntando, tá bom, Andréia, como que a gente, né, desenvolve essa tal da inteligência emocional? Eu acho que tem muitos caminhos que a gente pode seguir. Vou falar de três ferramentas, que eu acho que são três ferramentas bacanas, e depois eu posso complementar com algumas outras coisas, trazendo um pouco mais da minha experiência nesse desenvolvimento, né, pessoal mesmo da inteligência emocional. Bom, a análise de perfil comportamental DISC, ela é uma ferramenta, para quem ainda não conhece, eu vou dar uma explicação rápida, tá? Porque ela é muito mais profunda, mas ela foi desenvolvida pelo, a gente chama o pai do DISC, né? Que é o psicólogo William Marston. Isso, o sobrenome dele é um pouco difícil. Ele entrou com essa teoria no livro As Emoções das Pessoas Normais. Então, quando a gente fala dos estudiosos do comportamento humano, eles colocaram as pessoas dentro de 4 diferentes tipos de comportamentos. Então, cada estilo de comportamento tem características específicas. E nós somos os 4 estilos de comportamento, né? Temos características dos 4 estilos, mas temos um que sempre é mais predominante. Então, é muito interessante a gente fazer essa ferramenta, porque você consegue entender como que é o seu perfil de essência, o seu perfil natural, né? Eu, Andréia, eu consigo detectar numa análise mais profunda, quando a gente faz o DISC mais, né, profundamente, eu consigo entender o meu perfil adaptado, que é aquele que eu desenvolvo no meu ambiente de trabalho, dentro do meu círculo social, e também uma parte muito importante que está direcionado para a parte de liderança é você detectar qual é o seu estilo de liderança. Então, isso é Isso aqui é muito importante, né? interessante, né? Para você poder gerir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Uma outra ferramenta muito interessante é a ferramenta de valores. Então, está muito relacionado o que eu tenho de princípios, valores dentro das minhas características pessoais, dentro da minha casa, e também como que eu levo esses meus valores para dentro da minha equipe, né, na hora de fazer a gestão.
E também uma outra ferramenta que você conhece bastante, que é o Golden Circle, é muito chique falar esse nome, que é para a pessoa ter clareza do propósito dela. Então, qual é o meu propósito dentro da minha gestão, né? Como líder, como gestor, quando eu aí faço a liderança da minha equipe. Eu acho que são 3 ferramentas bem interessantes que traz o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e também começa a alinhar a tua postura diante a tua equipe, de como que você quer se relacionar com ela, Te né? dá clareza, né? Te ajuda a dar clareza a enxergar onde você tem que ir com uma forma mais limpa, né? E, inclusive te ajuda Exatamente. a entender o teu momento e aí até mesmo na hora de você entender suas emoções fica mais assertivo até, né? É bem legal trabalhar mesmo isso. E ideia, por que a gente, que hoje é o tema, né? A inteligência emocional aplicada à É, liderança. a Por que liderança. a gente aplicaria a inteligência emocional na liderança? Vai provocando você. Qual que seria assim, os maiores benefícios assim que a gente poderia ter em termos de melhorar a performance, tomar decisão? Então, primeiro que assim, quando você entende o seu estilo de comportamento, como pessoa, né? Como que você lida no momento de estresse, no momento das diferenças, em tomadas de decisão. Isso a gente faz muito na nossa vida pessoal, né? No cotidiano. Quantas vezes a gente tem que tomar ali uma decisão rápida dentro da casa da gente? E a gente leva muito isso para o trabalho. Mas será que o meu comportamento, as minhas características, elas são interessantes ou vai trazer benefícios e vantagens na hora de eu liderar? Então, quando você entende como você funciona, como você lida com o outro, como você se identifica as suas emoções, você entende também o seu estilo de liderar. E aí você precisa fazer uma autoanálise para ver se esse estilo ele está alinhado com o comportamento da sua equipe, né? Se está também alinhado com a cultura da organização que você trabalha. Então, quer dizer, é um ponto aí a se desenvolver mesmo, porque você tem vários caminhos de observação. Mas entendendo isso, dentro da liderança, como você funciona, você consegue ter mais equilíbrio emocional para poder gerir aí a equipe e levar para um resultado melhor. O Eric, ele É o colocou pessoal aqui quer saber alguma dica dica para para liderar. liderados. O Eric, a tua pergunta ela foi porque você está falando sobre o seu gestor, é isso? Escreve aqui para gente que eu já te respondo. Ah, o que som é. Acho que a maioria tem a dúvida de muita gente, né? Nós estamos falando do líder, mas e quando eu sou liderado e eu preciso lidar com isso? Tem até um caso de uma amiga minha muito interessante, o exemplo dela, que ela tinha uma dificuldade de se comunicar com o gestor, né? Uhum, E o que acontecia? Toda vez que ela ia falar com ele, toda segunda-feira, se não me engano, ela ia entregar um relatório, ele tinha um perfil muito imediatista, ele não tinha paciência de esperar uhum. ela falar tudo, então ele interrompia e dava e ela já dava aquela desmontada na hora que ele interrompia e era um pouco mais brusco. E ela começou a entender mais ou menos isso, essa pegada de que aquilo acabava com um dia, né? Você ser tratado logo cedo, se no começo da semana você já ter essa situação. E ela começou a antecipar esse tipo de coisa, né? Então, qual é o meu ponto de ruptura? Meu ponto de ruptura é exatamente a hora que eu perco o meu chão. E ela começou a entender mais a situação, né? Como lidar com aquilo. E é muito parecido comigo. Eu falei na semana passada com a Kátia do meu ponto de ruptura, né? Meu ponto de Uhum. ruptura. Eu tenho um problema de ansiedade, de timidez muito grande de falar com as pessoas. Eu E lembro.
E aí, o que que eu faço? Eu encontrei isso e comecei a me controlar. Eu achei uma ancoragem, né? E a minha ancoragem é muito parecida com essa minha amiga, da Lu. E o que que eu faço? Eu crio conexão, né? Então, quando eu crio conexão com uma pessoa, essa minha ansiedade, ela passa. E a partir do momento que eu crio essa conexão, eu fico mais à vontade, eu consigo controlar minhas emoções, eu consigo me automotivar e fazer Uhum. o que eu tiver que fazer. Até a Luciana, que entrou aí também, a Lu, que é minha aluna, tem várias amigas chamadas Lu, isso que é engraçado, tem pelo menos umas 2 ou 3 aqui assistindo a live. É. E ela me perguntou exatamente isso, como é que eu conseguia decorar o nome das pessoas. Eu falei, esse é o meu ponto de controle da inteligência emocional. Então, a grande dica para quem é liderado é se conhecer. Né? Não só o líder tem que se conhecer, fazer uma auto-reflexão, a gente também. Entender quais são nossos pontos fracos, né? Como eles nos deixam vulneráveis, isso é muito importante. Né? Então, uma ferramenta que pode ajudar muito é o famoso SWOT, né? Que fala de forças, fraquezas, Uhum. oportunidade e vulnerabilidade, ajuda bastante. Então, acho que a grande dica, porque são talvez seja a gente também se autoconhecer, a gente também entender aonde que você fica vulnerável e exposto e tentar trabalhar uma forma de lidar com isso, né? Se fortalecer exatamente naquele ponto, que é onde geralmente o bicho pega, né? É onde você está com o nervinho exposto, é onde a pessoa vai lá e põe o dedo. E ideia, você falou, já falou várias vezes, né, do estilo de liderança. Mas como que, na prática, assim, na real, a inteligência emocional pode ajudar a identificar o estilo de liderança? Principalmente no momento como a gente está agora, que está precisando ter essa pegada para a liderança, né? Como que eu encontro meu estilo de liderar a partir da inteligência emocional? Eu vou responder a tua pergunta junto com o que a Kátia e o Eric colocou aqui, o que você falou para ele, porque você chegou em pontos assim muito interessantes. O DISC, ele é uma ferramenta não só para o gestor. Quando ele é aplicado junto com os seus liderados, existe uma forma de um entender o outro. Porque não adianta a gente só ter o nosso conhecimento, né? E, e a gente não conseguir ter a empatia, o olhar sobre o outro. Então, assim, quando você fala assim para mim, eu tenho uma timidez e eu tive que me entender para me adaptar aonde que eu posso mexer para me sentir mais tranquilo, de repente para fazer uma live como a gente está fazendo, para entrar no palco para dar uma palestra, ou para gerir a minha equipe. Por quê? Porque eu tô à frente, né, dali das pessoas. Você só conseguiu fazer isso porque você teve um entendimento de como você funciona, como que você lida com o estresse, como que você lida na sua tomada de decisão, quando você lida com uma decisão que você não pode errar, um momento que você não pode errar, que você tem que ser mais assertivo. E aí você também tem que entender como o seu liderado, como a pessoa da sua equipe também funciona. Porque você começa a se adaptar também numa postura, numa linguagem e nas atitudes, para entender também como ele funciona. Eu digo que o DISC, ele é assim, quando a gente faz uma ferramenta de perfil de comportamento. A gente, a gente entende, a gente tem que saber como a gente funciona. Aí a gente. Então é assim, é como eu funciono. E aí é como eu acho que eu funciono. E aí tem a parte de como o outro me enxerga e de como eu acho que o outro me enxerga. Deu para entender? São 4 pontos diferentes. Então, Não, assim, com certeza. é tudo muito conectado. Cada um vai achar uma forma de ter o um entendimento de como você funciona. Bom, quando você fala na liderança, quando a gente começa a entender as nossas características, a gente começa a traçar um caminho, um perfil.
de líder. Por exemplo, eu acho que uma autoavaliação e uma autoanálise é muito importante nesses momentos. Por quê? Porque você tem que ver se de repente você é um líder ausente, se você é um líder mais colaborativo, se você é um líder que consegue delegar super tranquilamente as tarefas entre todo mundo, se você é um líder que você consegue ter confiança tanto na sua gestão como nas pessoas que você está liderando, né? E isso tudo, Marcelo, vai ser muito importante nesse momento que muitas pessoas vão ter que fazer uma liderança à distância, né? Porque assim, a gente está se resguardando na casa da gente, não só para trabalhar home office, a gente sabe que agora a gente vai ter que ficar em casa por segurança. E aí, isso gera inúmeras dúvidas, incertezas, anseios, ansiedades. Então, para quem consegue entender um pouco mais aonde eu consigo ter a tranquilidade, vai passar por esse momento mais tranquilo, com mais equilíbrio emocional. Deu para entender? É, não, certeza. Ideia. A Kátia fez um comentário que é bem interessante. Ela perguntou se o ponto de ruptura tem a ver com crença limitante. E a crença limitante, né, que só para a gente botar todo mundo na mesma página, é aquela programação que a gente tem no nosso cérebro Uhum. durante muito tempo, né? E isso no com o passar do tempo aquilo se torna uma verdade absoluta para você. Então, na liderança, você ter esse tipo de ponto de ruptura, você se conhecer, fica mais fácil. Então, um líder que gosta de estar muito presente, gosta de estar muito perto do time, porque ele acredita que longe não funciona, aquele negócio do olhar do dono, que faz Uhum. o boi engordar, alguma coisa desse tipo, ele vai se sentir extremamente esgotado, né? E sugado porque está à distância, ele não sabe como é que está sendo o time, se o pessoal está produzindo, se não está produzindo, se está tendo dificuldade, se não está tendo dificuldade, se ele tinha que estar perto para poder ajudar em alguma coisa, e aquilo vai gastando uma energia onde não precisava, né? E Então, Marcelo, nós temos uma crença e um viés inconsciente. A Kátia fala muito bem, né, sobre os viés inconscientes, que é assim: ah, mas vai trabalhar em casa? Não vai trabalhar. Vai descer para a piscina do prédio. Ah, não tá me mandando mensagem no WhatsApp essa hora? Ah lá, deve estar dormindo até mais tarde, deve estar trabalhando de pijama. Nós já temos isso incorporado. Por quê? Porque a gente não trabalha muito a gestão. Quando a gente resolveu lançar aí nosso workshop, né? Vixe, virei líder e agora? É porque o líder, muitos dos que assumiram liderança não trabalharam essa ruptura de crenças e dos viés inconscientes, que já está tanto na gente que se tem que trabalhar em casa é coisa de gente que não faz nada. Não é assim? A gente tem essa crença e esse viés. Ah, mas vai trabalhar em casa, então não vai trabalhar, vai ficar vendo televisão. Ah, em casa, imagina, vai ficar descendo toda hora para fazer um café. Então a gente já tem isso incorporado. Se a gente quer mudar a forma de gestão, principalmente aí no momento de mundo, de planeta, né? Que a gente vai ter que lidar um pouco com as mudanças rapidamente e fazer aí uma expansão mesmo de consciência, né? Expandir essa zona de conforto, a gente vai ter que lidar muito com as nossas crenças e os viés inconscientes, trazer isso para a consciência, para a gente quebrar isso e poder trabalhar de uma forma nova, inovadora, com mudança de mindset, né, com mudanças de hábitos, comportamentos, trabalhar mais, entender o porquê que de repente eu estou com aquele pensamento negativo, por que de repente eu estou achando que o meu liderado não vai estar entregando o resultado mesmo de longe, né? Então, o autoconhecimento do líder como pessoa e como gestor é muito importante na hora que ele assume, né, um grupo de pessoas. o que você falou agora do autoconhecimento é importante.
né? Porque, como você falou, muitas pessoas ainda têm algumas crenças, eu diria até que é cultural, né? Muita coisa cultural. E, e você tem outros que têm um estilo de liderança mais à distância, que consegue trabalhar mais à distância, porque ele trabalha bem essa parte de estar confiando no time, sabe delegar. Então, muitas das competências que a gente procura no líder hoje, que a gente pede, que a pessoa está procurando se desenvolver, está muito ligada a essa parte de cultura, de você ter uma crença limitante. E a inteligência emocional vem muito em cima disso, né? Trabalha muito em cima disso. Então, se você tem uma crença que te leva muito para um lado da insegurança, você vai ter uma dificuldade para delegar, você vai ter uma dificuldade para confiar, né? Então, é interessante esse lance da gente se conhecer. E não só o líder, né? A equipe também. A Kátia está controlando aqui a gente. Valeu, Ká. Ela, Kátia tinha que levantar a plaquinha, assim, 30 minutos. O, É. por- É importante isso porque você consegue estimular as pessoas a quererem se desenvolver, né? A Mari, que é uma mentorada minha, ela teve uma ideia fantástica de fazer um trabalho desse com a equipe dela. A gente tinha feito um processo vamos dizer assim, de assessment, né? Tinha feito todo esse trabalho de autoconhecimento. E ela falou, nossa, Marcelo, que legal, que louco isso. E, poxa, eu queria fazer isso com o meu time para ver se o pessoal se motiva e tal. E nós passamos um questionário de DISC para a galera fazer, conversamos, trocamos um pouco de informação, orientamos o pessoal. E deu um novo gás, né? Deu um novo gás nas pessoas, eles começaram a entender algumas crenças que eles tinham que realmente não era naquilo. Você tem mais opção, né? Você não precisa ter só um caminho, né? Você começa a se autoconhecer. E num período onde como nós estamos vivendo, que a gente não tem como não falar que tem um certo medo, um certo caos que a gente está rodando. Até a Lu que está comentando aqui, que avaliar nossos pensamentos. A gente estava conversando antes da live e ela estava falando, ela trabalha com RH, ela estava falando da loucura que está sendo essa semana, que se planeja, se vira de perna pro ar, porque mexe com a cabeça de todo mundo, a gente mexe com todo mundo. E o que acontece? De uma hora para outra você tem que se adaptar a uma nova realidade de trabalho que praticamente ninguém estava preparado, né? Muita gente não está acostumado. E não é só o fato de você não confiar no teu liderado. Às vezes o liderado não sabe como que ele vai comprovar que ele está trabalhando, tem essa, né? Ah, mas eu registro o ponto, como é que eu vou fazer para registrar o ponto? Ah, como é que eu vou registrar as horas que eu estou trabalhando? Eu não tenho nunca trabalhei desse jeito. E falta computador, e é a rede que não está preparada, o VPN que não está preparado para suportar tanta gente, É é o Skype verdade. que não funciona, você tem uma série de problemas, e isso vai afetando a tua inteligência emocional, isso vai te dando um desgaste, né, Déia? E, assim, é uma coisa é um assunto que dá pra gente conversar aqui durante muito tempo, porque Muito tem muita tempo. coisa. Inclusive, a gente estava comentando, né, hoje, de, de repente da gente montar um workshop para trabalhar esse tipo de coisa online, né? Porque É. já aproveita que a galera tá em Isso casa, mesmo. você já aproveita esse tempo. Então, galera, se tiver alguém que tá afim, gostou da ideia, levanta a mãozinha e aí a gente começa a botar isso daí para rodar. E porque você fica meio perdido, né? Como a Lu falou para mim hoje, você fica perdido, você não sabe para onde você vai. E se você já tem um controle do seu ponto de ruptura, você se conhece um pouco, você consegue ainda ter aquela tenacidade, ter aquela resiliência para trabalhar. Agora, quem não está preparado, está totalmente perdido na inteligência emocional, fica mais perdido ainda nessas horas, né? Marcelo, eu queria contar para você e também para o pessoal um pouco da minha experiência, porque eu acho que quando a gente conta aí como a gente já passou por muitas coisas, eu acho que, como você falou, cria uma conexão também, né? Porque entra um pouco mais sobre a experiência pessoal. Você me conhece, a Kátia também, apesar do pouco tempo de a gente, né, ter se conhecido,
Eu acho que já deu para a gente perceber muito sobre as características um do outro. E eu trabalho home office desde 2006, quando eu entrei no mundo corporativo. Antes disso, eu tinha muita flexibilidade também, porque eu era personal, trabalhava com consultoria de academia, então os meus dias também eles eram bem diversificados, né? E eu conseguia fazer um planejamento bem interessante sobre os meus alunos de personal na academia, e aí os alunos de personal dentro do, né, que faziam no próprio prédio. Então, eu conseguia ter muito controle sobre logística também e tempo de um aluno para outro, né? Quando eu fui trabalhar no mundo corporativo, e foram 12 anos de venda direta, teve uma época que não existia internet, não existia celular. A gente saía para fazer ficha das consultoras na casa das pessoas com aquele guia que a gente nem... Ainda bem que eu não usava óculos naquela época, porque a gente não enxergava, você tinha que ir seguindo, vocês lembram disso? Aquele guia... Meu pai ainda tem aqui, vai ir para o museu. E, e aí você tinha que fazer um planejamento muito grande de logística, de caminhos, pegando o mapa de São Paulo. E aí eu tinha dias de campo e dias home office. E eu deixava aqui no meu escritório em casa uma secretária que cuidava das ligações, pedidos e, né, eu tinha que bater meta a cada 21 dias. Então, assim, mesmo eu trabalhando home office e eu tinha uma raiva quando as pessoas falavam assim para mim: ai, que delícia trabalhar em casa, trabalha de pijama, né? E eu pensava assim, caramba, eu acordo, eu eu tomo banho, eu me arrumo, eu não trabalho de pijama, eu passo maquiagem, eu sento no computador pronta para trabalhar como se fosse num escritório, né, a 20 quilômetros da minha casa. Então, mesmo eu tendo toda essa experiência do home, né, que para mim já não é mais uma grande novidade. Mesmo assim, hoje, quando eu acordei e parei, eu falei, meu Deus, como que serão os dias seguintes? Porque você tem que fazer uma mudança de comportamento e hábito. Eu não vou ter mais academia para ir, eu vou ter que adaptar o meu exercício em casa. Não é fácil. Né, por mais que eu desenvolva inteligência emocional, que eu tenha as ferramentas, né, faço yoga, faço meditação, faço esporte, barras de axis. Mesmo assim, eu me vi ontem dentro do Carrefour colocando um monte de coisa no carrinho, achando que não existe mais comida. E aí eu parei para pensar, falei, para, você está entrando numa matrix que se você embarcar nela, a tua ansiedade não vai fazer você enxergar um caminho para se adaptar melhor a esse cenário agora, né? Então, assim, a gente vai sentir angústia. Trabalhando em casa, o gestor, ele não vai ter todas as certezas, como ele também não tinha no escritório. Se ele não tem confiança, ele vai ter que desenvolver agora uma confiança dentro do seu próprio trabalho e dentro das pessoas que estão, né, sendo lideradas à distância. Ele vai ter que fazer uma análise agora dele, interna, de reflexão, para também seguir o melhor caminho, tanto para ele como as pessoas que vão estar em suas casas, né? Então é seguir uma rotina, é seguir um planejamento. Então, assim, vão vir sentimentos que às vezes a gente nem imaginava. Então, acho que é um momento muito da empatia, da colaboração e assim, vai ter que aprender a delegar. Eu aprendi a delegar, porque eu tinha que ter confiança aí numa equipe que nunca trabalhou 8 horas por dia comigo. Só trabalhava à distância, né? Então, assim, vamos pensar positivo. Eu acho que vai ser um momento que a gente vai conseguir fazer várias reflexões. Reflexões assim de comportamentos, pensamentos, emoções, não só na nossa parte pessoal, mas eu acho que uma análise também de como que a gente está lidando com a nossa vida profissional. Como que é a minha gestão? Poxa, até hoje eu não sabia qual era o meu estilo de líder. E agora eu posso parar para pensar nisso,
né? Acho que aproveitar de repente aí que você não vai ter as 2 horas de trânsito para fazer uma análise. Vai pesquisar, dá para a gente fazer a análise do DISC de uma forma mais rápida. Ele existe em ferramenta que você tem ali 25 perguntas para depois fazer uma análise das suas características e ver qual que é a predominante. E aí entender que ponto que eu tenho que desenvolver, que ponto que eu tenho que me desenvolver, pessoal como profissional, como líder, né? Já que a gente está falando tanto na liderança, para agora poder passar isso para a minha equipe. Então, acho que é um momento aí que eu tenho certeza que a gente vai passar e vai sair bem mais forte, como hoje eu estava conversando com a minha terapeuta, ela falou, vão ser momentos de incertezas, mas que a gente vai sair mais forte, a gente vai sair mais forte. E assim, né? Você trabalhar no seu ponto de ruptura, você trabalhar a tua inteligência emocional é meio que se jogar, né? A gente se joga Tem, num mundo de inúmeras e, possibilidades, e né? eu lembro quando eu comecei a fazer os eventos na Google, a primeira vez, ó, Kátia, pra você falar que eu não A falei da Kátia. Dani nenhuma vez, vou falar da Dani agora. Eu cheguei e falei assim, falei em casa, falei, eu vou fazer a palestra tal. Minha esposa pegou olho pra mim, mas como assim? Né? Você fala meio baixo, você é meio tímido e tal, não tô botando fé nisso. E aí ela falou assim, vamos dar uma olhada. Eu quero que você me apresente, primeiro faz isso comigo. E é interessante porque eu naquele momento eu tinha mais vergonha de mostrar, de falar para quem eu conheço do que para quem eu não conheço. E eu repassei aquela palestra, aquele conteúdo, umas 2, 3, 4 vezes com ela, e ela falava, oh, não, isso daqui não tá legal, não, ó, mexe nisso, tal. E aí eu fui. Primeiro dia da primeira palestra que eu fiz lá na Google, primeiro conteúdo, e o nervosismo veio, bate aquele nervosismo, aquela coisa toda. E você fala, não, eu tenho que encontrar o meu ponto de ruptura, eu tenho que entender como é que eu vou me controlar essa emoção, como é que eu Uhum. vou me controlar nisso, e seguir adiante. E foi legal depois, né? A primeira nunca você gosta muito, apesar das pessoas virem e falar, gostar e tal. Mas você faz a segunda, você faz a terceira, e nesse embalo, acho que foi na segunda ou na terceira, eu conheci a Luísa que está aí assistindo a gente. Ela veio, conversou comigo, a gente trocou ideia. Tempos depois, eu acabei me tornando mentor dela e amigo. A gente troca um monte de figurinha, conversa um monte. E a partir disso, né, de você saber que você tem um ponto que te deixa vulnerável e você não deixar aquilo te impedir de seguir adiante, você trabalhar para enfrentar aquilo. Acho que é a grande sacada quando você fala de inteligência emocional é você se conhecer, saber aonde você está exposto e trabalhar para Uhum. aquele ponto que te deixa exposto, que pode te impactar de alguma forma, ele se torne uma vantagem para você, né? Então, só para deixar a Kátia alegre, então, tinha que fazer um depoimentozinho rápido aqui, colocar a Dani no meio da conversa. E acho que a gente já está caminhando aí para quase no fim já, estou dando uma olhada aqui de vez em quando no relógio, porque na semana passada a gente se empolgou, eu e a Kátia, e acabou o horário, a gente caiu, né? E eu tenho que dar as dicas ainda aqui, hein? Por favor. Olha, então vamos passar para a gente já caminhar para o final, dar as dicas então, essas dicas aí que você deixou já maceteada, já para deixar o pessoal mais animado esse meio de semana. Isso. Manda bala, Dani. Bom, é, eu queria falar acho que um ponto importante aí para o pessoal e para você, que o Marcelo, essa semana, ele me aplicou uma ferramenta de coach, e olha como é muito engraçado, né? Porque a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente tem a nossa parte aí de desenvolvimento sempre, né? Porque a gente não pode deixar esse lado, então a gente tem que trabalhar, desenvolver inteligência, equilíbrio emocional, se conhecer, mas a gente observa muito o outro, né? Até porque muitas coisas da gente a gente vai colocando um pouco para debaixo do tapete. E ele me aplicou uma ferramenta de coach e aí eu escrevi para ele assim: Nossa, Marcelo, tá difícil aqui de achar
quatro pontos fortes, né, Marcelo, do Foi. comportamento. E um deles, depois, eu coloquei criatividade, porque eu vivo no mundo das ideias, então, se vocês me deixarem aqui, eu vou viajando e vou entrando aí numa matrix, num paradoxo de mundo paralelo que, né, como eu gosto muito de expansão da consciência, eu viajo mesmo, né? E E aí, assim, eu tomei um pouco de cuidado, porque nas coisas que eu vou indicar, como eu também gosto de coisas sobrenaturais, coisas de vírus, não estamos no momento de passar muito por isso, tá? Mas se um dia o pessoal quiser saber de várias dicas de filmes sobre contágio, todas essas coisas zumbi, eu tenho várias. Mas eu coloquei aqui algumas coisas interessantes ou dicas para gente, coisas que a gente pode fazer em casa, que estão Era aí isso na. mesmo, Hã? Kátia. Ah, o Kátia, quê? Eu não... A Kátia colocou. Não, gente, para mim aqui não está aparecendo mais nada. Coisas que a gente pode pegar no YouTube. Eu acho que trabalhar um pouco mais a meditação, a respiração. Eu sempre falo assim, no momento, como eu me conheço, se eu estou entrando numa crise de ansiedade, eu paro, respiro, faço umas respirações ali do yoga e até para oxigenar, né, o cérebro, e aí ele começa a baixar essa ansiedade, ele começa a trabalhar melhor. Tomo um café, eu desço, eu vou tomar uma água, saio daquele meu ambiente do trabalho, que eu acho que isso é importante, então isso é uma dica legal para quem lidera, quando começar a trazer ansiedade em casa, não saber o que faz, está meio perdido, faz isso, respira, para, respira, levanta, sai do ambiente que você está, vai caminhar, toma um café, porque o cérebro ele oxigena e traz coisas mais, né, positivas. De repente, assim, se você é esportista e agora não vai dar para ir, adapta um treino em casa, faz polichinelo, pula corda, brinca com as crianças, acho que é uma forma de exercitar. Você falou muito da vulnerabilidade, então tem o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que ela é especialista em vergonha, e tem a palestra dela no TEDx, na Netflix. É só procurar lá Brené Brown, é uma hora e pouquinho, é muito interessante e divertida, então vocês vão entender como que a gente lida com a parte vulnerável, isso é importante na parte da liderança, porque geralmente o líder não quer errar, ele quer sempre acertar, e a gente erra, e o líder erra sim, né? E, então, acho que é muito interessante. Tem uma série que eu gostei muito de assistir, que, que fala sobre a presidência dos Estados Unidos num momento de crise, que é o Designated Survivor. Muito interessante essa série. Acho que agora dá para a gente ter um pouco mais de tempo de assistir, porque nós não vamos pegar trânsito. E aí, eu escutei hoje uma médica pediatra, numa dos programas, até por causa do coronavírus, de como as pessoas agora podem lidar um pouco mais com a ansiedade, né? E ela disse para a gente fazer trabalhos manuais. E aí eu resgatei o meu livro de pintar, para passar o tempo, porque a mente ficou ocupada. Esse daqui eu ganhei de um amigo meu quando ele foi para a Holanda. Ele me trouxe esse livro de plantas para pintar e trouxe também um estojo gigante de lápis de cor. E eu lembro muito bem que eu comecei a fazer isso numa época que minha mãe começou a ficar doente, em 2015. Então, em cada operação que ela tinha que fazer, que eu tinha que ficar horas e horas na sala de espera para ela voltar, né, da anestesia, e também nunca tendo a certeza se ela ia voltar ou não, eu pintava. Então, acho que cada um aí pode trazer, resgatar algumas coisas que gostava de fazer e que de repente não estava tendo mais tempo. Nesse momento aí delicado, que a gente vai ter que se ajudar muito, né? E também para trazer um pouco mais de calma na hora que você levantar, tem que fazer o seu planejamento e organização para gerir a tua equipe aí à distância.
resgata aí coisas que você gosta de fazer. Acho que é isso. Falei demais. Show de Eu bola. sempre falo demais. Bom, o tempo tá É acabando, isso. vamos indo pro encerramento, senão a gente cai aqui, igual semana Ai, não, não passada. quero cair, não. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente até agora. A, o Kisson com a Paty e o Buda estavam juntos aí vendo a gente. Deb, as Luz, Valéria, teve um monte de gente aqui, show de bola, fiquei super contente de ver todo mundo. Eu não sei se a Ideia minha amiga valeu, Patrícia tá aí de Brasília, ela tá lá em Cuiabá, eu não lembro a cidade que ela tá Silvinha, tentando dando um voltar. ok aqui. E, gente, deixar um recado aqui Eu- super bacana. Na semana que vem, vai ser a Andrea que vai puxar uma live, a gente vai continuar nessa pegada, inteligência emocional, e indo nessa linha. Só que quem vai conversar com ela, vai dividir a tela com ela, vai ser a Kátia. Então, Isso, vocês já ficam convidados, vai ser super bacana, vocês vão gostar, vão curtir. E a ideia nossa é estar fazendo isso toda quarta-feira, a gente vai estar mudando um dia eu e a Kátia, outro dia eu e a Andrea, no isso, outro dia tem a Andrea com a Kátia, enfim. E a gente vai estar trazendo, trabalhando um pouco de autoconhecimento, liderança, comunicação, toda essa pegada para vocês. Tá legal? Se você entrou agora, igual a Nathalie que acabou de entrar, Ai, que a, pena. a live vai ficar aí durante 24 horas, né, no Stories. Quem quiser conversar comigo, com a Deia, pode chamar no direct, com a Kátia também, né, Ká? Vai ser legal conversar com vocês. Quem não tá seguindo a Deia, segue a Andrea. Quem não tá Segue. seguindo, segue. Quem não quiser, quem tiver também de bobeira, quiser seguir a Kátia, segue a Kátia também, Kátia Treviso. E é isso, pessoal. Obrigadão e a gente se vê por aí. Deia, até semana que vem. Tamo junto. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal, aí por nos acompanhar nesse momento. Espero que a gente possa ter ajudado e levar um pouquinho aí mais de conforto no coração de cada um. Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Tchau.